Hildo, bora lá. Em 2019, a gente teve a última grande reforma da Previdência, né? E dessa reforma se desencadearam muitas mudanças, mas muitas mesmo. E eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente quais foram as maiores mudanças que você, dentro de uma agência, pôde presenciar na vida das pessoas. Qual foi o maior reflexo da Previdência dessa última reforma? Quais foram os benefícios que foram mais atacados, digamos assim? Quando eu digo atacados, eu me refiro a mudança realmente que, infelizmente, prejudicou aquelas pessoas que, a partir, né, da entrada em vigor da reforma, foram alcançadas por essas mudanças. Então, quais foram as grandes e maiores mudanças com a reforma da Previdência em 2019? Muito bem. A emenda constitucional 103 de 2019, conhecida amplamente como reforma da Previdência, Isso. já começou em pé de guerra. Se vocês lembram bem, antes das votações da reforma, já víamos um Brasil dividido em essa reforma é necessária ou esta reforma não é necessária. Com relação a isso, eu nem vou me pronunciar, porque Claro. precisaria de uma live de pelo menos um mês aqui para a gente colocar os pontos necessários. Mas, assim, ela foi aprovada e hoje a reforma da Previdência é uma realidade que já é presente na vida de milhões de brasileiros. Quais os benefícios que foram mais atingidos pela reforma da Previdência? Milton, assim, informalmente falando, eu posso te Uhum. dizer que foi a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. Esses dois, de cara, eu diria que estão no top dos tops dos benefícios que foram mais afetados. Que Mas, lógico, teve outros coincidências ou benefícios. não, Hildo, eu acho que aposentadoria por invalidez e pensão, eu acho que carrega aí um grande volume dos benefícios do INSS, né? Boa parte, eu acho que está justamente nas pensões e nas aposentadorias por invalidez. Me corrija, o último levantamento que eu havia feito, a gente tinha quase 3 milhões de aposentados só por invalidez. Esse número é mais ou menos dentro da realidade? Você está falando em torno de Brasil? Em torno de Brasil. Não, eu acredito que seja bem mais, Milton. Eu Bem não mais, né? saberia te dizer o número, mas bem mais do que 3 milhões de aposentados por invalidez. Por invalidez. Exatamente. Mas não foram apenas esses dois benefícios, certo? Que foram Sim, sim. atingidos. Era muito comum você ter, em uma conversa entre amigos, você escutar alguém dizendo que ia se aposentar por tempo de contribuição. Com a Uhum. reforma da Previdência, esse tipo de aposentadoria deixou de existir também, não é? Então, algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, ainda hoje vão no INSS e diz assim, olha, eu sou novo, eu tenho uma mulher, por exemplo. Eu sou nova, eu tenho 48 anos, mas eu comecei a trabalhar muito cedo e já tenho 30 anos de contribuição. Eu quero me aposentar por tempo de contribuição. E quando ela descobre que não existe mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição em si, que foi afetada pela reforma da Previdência, que vai ser analisado se ela pode ser aposentada de forma transitória, pagando um pedágio, ou mesmo que Uhum. ela não vai ter mais o direito e vai ter que entrar numa idade mínima também, o pessoal surta. Porque muitas pessoas, ou que aplaudiam ou que temiam a reforma da Previdência, no final das contas, não sabiam nem quais eram as alterações que iam existir, né? Mas, assim, meu top 2 seria exatamente a pensão e a aposentadoria por invalidez como os benefícios mais atingidos pós-reforma. Beleza. Vamos pegar esses dois ganchos, então, para a gente tentar dar uma destrinchada neles. Hoje, dentro da aposentadoria por invalidez, quais são os benefícios? É uma das buscas maiores de informação aqui sobre isso. Eu faço bastante vídeo até sobre isso. Quais são os benefícios que hoje, no caso, estão livres do pente fino, por exemplo, de passar por uma revisão pericial? Que eu sei que alguns benefícios passam a cada tempo, né? Não vou especificar o tempo, porque na verdade não é quadradinho assim como a gente imagina, mas alguns benefícios eles são isentos, né? Tu terias a informação de quais são esses benefícios
Dentro do que eu tenho de informação, são 3 benefícios específicos que são liberados de perícia médica revisional. Entre eles, dentro desse quadro aí da aposentadoria por invalidez, tem algumas regrinhas para ficar isento, né? Não, na verdade, Milton, se você recebeu algum benefício do INSS por incapacidade, o Instituto ele pode sim chamar para uma revisão. Agora, dentro dessa regra, que ele pode ser chamado para uma revisão, pode acontecer situações que foram, digamos assim, concedido aquele benefício já de uma moléstia, já que o próprio perito em época sabia que aquilo era irreversível. Então, isso vai estar no laudo lá daquele segurado, vai estar no histórico previdenciário dele. Aquele em si não vai precisar passar por uma reforma. Mas, se aposentou por invalidez, pode sim passar por revisão. Está no auxílio-doença, aí que tem que passar por revisão mesmo, assim, com mais frequência. Sim, claro. O que tem o amparo social, o benefício assistencial ao deficiente, que você, como é meu conterrâneo, você sabe que a procura aqui pelo benefício assistencial é enorme, muito grande. O BPC Loas é muito procurado. O BPC Loas é muito procurado. E eles também precisam passar por uma revisão. Agora sim, nem sempre o que está na literatura, o INSS consegue colocar na prática. Por exemplo, uma pessoa que está com um BPC Loas ao deficiente, pela regra, de 2 em 2 anos, ele deveria fazer uma perícia, para o perito médico rever se aquelas condições que deram direito ao benefício permanecem. Mas é difícil isso acontecer. É difícil, porque nós não temos tantos profissionais quanto seria necessário para o INSS fazer essa revisão em tempo hábil. Então, muitas vezes, uma pessoa passa, pasmem, 15, 20 anos sem ser chamado para uma perícia de revisão. Aí, por passar tanto tempo, eles acham que não são, que assim, não é necessário. Mas isso aí é uma falta do Instituto em si. Eu vou até pegar esse gancho também de fazer uma pergunta que muita gente faz. A gente conhece muita gente já de idade que poderia estar aposentada, dependendo da situação, claro, mas estão, por exemplo, há mais de 10 anos em um auxílio-doença, por exemplo. Digamos que uma pessoa, um exemplo esporádico, tenho 60 anos, por exemplo, e estou aí há 10, 15 anos em auxílio-doença, nunca foi convertido em aposentadoria por invalidez. Uma pessoa com essas características que eu estou te dando agora, ela ainda é passiva de passar por um pente fino, por exemplo? Eu te pergunto, eu estou insistindo, Hildo, nessa questão do pente fino, porque assim, é o bicho-papão, né, dessas pessoas que estão em auxílio-doença. Eu sei que o mais jovem, ou que se afastou do trabalho em um auxílio-doença, por exemplo, mas está vinculado a uma empresa ainda, essas pessoas, claro, elas têm um benefício que é temporário, né? De uma invalidez temporária, e ela, claro, sabe que está ali dentro de um agendamento onde ela possivelmente, né, dentro de 1 ou 2 ou 3 meses, não sei quanto tempo, ela vai passar por uma revisional. Mas no caso de pessoas que já são mais velhas e que já estão em um benefício como esse, por exemplo, há mais de 10 anos, e não sei por que cargas d'água, esse benefício não foi convertido numa aposentadoria. Qual a situação de uma pessoa com um perfil mais ou menos como esse? Respondendo sua pergunta de forma direta, sim, o segurado que está em um benefício, digamos, esse mesmo exemplo aí, ele está com 60 anos de idade, faz 15 anos que está em auxílio-doença. Esse benefício, ele pode passar por uma perícia revisional? Pode sim. Porque o Instituto, o INSS, ele tem a prerrogativa de chamar a qualquer tempo o segurado para uma nova perícia. Mesmo que faça 10 anos, 15 anos que o segurado venha recebendo um benefício, ele pode ser chamado para uma revisão. Agora, nessa revisão médica, o perito médico pode sim decidir transformar esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Mas também pode acontecer o que ninguém gostaria que acontecesse. O próprio perito médico, naquela revisão, dizer assim, amigo,
você passou esse tempo todo em benefício, porque, na verdade, o INSS dormiu no ponto. Mas agora que você foi chamado para uma revisão, eu estou vendo aqui que aquelas lesões, aquela incapacidade da época que levou você a receber esse benefício, elas já estão consolidadas. Então, portanto, você não tem mais direito a uma aposentadoria por invalidez. Aí ele pode acessar o benefício, sim. Agora, se o segurado já tiver a idade mínima e o tempo mínimo de carência para o benefício, no outro dia ele daria entrada na aposentadoria por idade, por exemplo, certo? Porque muitas vezes as pessoas confundem a inércia do Instituto com um direito adquirido. Mas, Sim. infelizmente, a lei diz o contrário. Se o INSS passar 50 anos sem ver um benefício de uma pessoa e assim decidir chegar àquela cartinha, ele pode decidir pela conversão em aposentadoria, assim como também pode decidir pela cessação do benefício ou mesmo a transformação de um benefício. Sempre há Ah, possibilidades. tranquilo. Eu tinha visto aqui dos levantamentos que eu fiz, até para a gente deixar também direcionado para o pessoal, via de regra, tá, pessoal? A gente sabe que toda regra ela tem exceção, né? Como o Wildon já deixou bem claro. Via de regra, por exemplo, quem está aposentado por invalidez, se tem mais de 60 anos, essa pessoa, basicamente, de acordo com a regra, ela está isenta de ser convocada. Milton, pode acontecer de eu, com 61, 62 anos, ser convocado indevidamente? Pode. Sistemas falham, né? Pessoas falham. Mas, via de regra, de acordo com essa regra em vigor, com as leis que estão em vigor, existem 3 básicas situações onde você não deveria, pelo menos, ser convocado para um pente fino, sendo o único grupo específico de isenção, que são os maiores de 60 anos, tá? Os que têm 55 anos ou mais e que já estejam em afastado, né, do seu trabalho pelo menos por 15 anos e que não haja interrupção entre o benefício de auxílio-doença e a sua aposentadoria por invalidez. Não pode haver um racha, um espaço entre esses dois. Tem que ser um benefício continuado. E, por último, que também entrou até em vigor, Hildo, por coincidência, no mesmo ano da reforma, entrou em junho de 2019, entrou em vigor a Lei Renato da Mata, a Lei 13.847, de 2019, que aí colocou mais um terceiro grupo que fica isento, né, das perícias médicas e revisionais, que está dentro até do que você falou. São pessoas que têm aí um ACID, né, de característica irreversível, que são os portadores, ou as pessoas, né, num termo mais correto, as pessoas que convivem com o vírus HIV independente da idade. Essas também foram o último grupo a fazer parte desse grupo oficial de únicos isentos, né, para ser mais preciso. Eu sempre dou essas pinceladas porque o pessoal às vezes não consegue se colocar dentro de um grupo ou de outro e ficam nessa dúvida, nesse temor de, então eu vou ser convocado a qualquer momento.